Qual é o melhor caminho para você vender na internet todos os dias? Será que é contratar uma agência? Será que é você mesmo aprender e cuidar do seu marketing? Será que é você contratar uma mentoria? Será que é você contratar uma consultoria? Será que você sabe a diferença entre uma mentoria e uma consultoria, por exemplo? Ou será que o melhor mesmo é você abrir uma vaga, contratar uma pessoa e colocar na tua empresa? Talvez você tenha exatamente essa dúvida. Eu já tive um dia, várias pessoas que me procuram já tiveram essa dúvida ou estão com essa dúvida agora, e eu prometo para você que eu vou falar os prós e os contras de cada uma de maneira extremamente imparcial, para que eu não induza você a uma resposta, para que você entenda o seu momento e fale, putz, essa daqui faz mais sentido para mim, pelos prós e contras dela. Olá, eu me chamo Adriano Giannini, eu sou especialista em marketing digital e sou criador do Máquina de Tráfego e Conversão, um treinamento completo feito para ajudar você a vender no Google todos os dias. Inclusive, algumas vezes por ano eu abro turmas para esse treinamento. Se você quiser que eu te avise, o link para deixar seu e-mail está na descrição desse vídeo. Eu quero começar esse vídeo fazendo um aviso bem simples, tá? Eu tenho mentoria, eu tenho consultoria, eu tenho treinamento, eu cuido do meu próprio marketing e eu já fui o cara que contratou a agência. Então, se em algum momento passou pela sua cabeça, é lógico, ele tem treinamento, ele vai dizer que treinamento é melhor. Doce engano. Ele tem consultoria, é óbvio que ele vai dizer que é consultoria porque ele quer clientes. Não, eu vou ser extremamente imparcial. Quem já me acompanha há mais tempo sabe exatamente do meu jeito de ensinar. Talvez você tenha caído aqui porque alguém te indicou esse vídeo, então eu verdadeiramente vou ser super imparcial, porque eu não acho que existe uma fórmula mágica, muito menos uma solução que é melhor para todo mundo. Então chega de papo, vamos para a primeira opção. Contratar agência. Quando que eu acredito que é o melhor caminho para você contratar uma agência? Primeiro, você não tem a menor paciência, você não tem o menor interesse em aprender a cuidar do teu marketing. Cara, você tem que contratar alguém. Pode ser que uma agência seja exatamente a tua escolha. Qual que é a grande vantagem de agência? Você está terceirizando um trabalho e se você contratar uma agência que sabe fazer exatamente o que você precisa, você já está contratando pessoas prontas. Percebe? Se você for estudar, você vai ter que aprender, você vai ter que errar pra caramba, você vai ter que jogar dinheiro fora porque você está aprendendo e você pode contratar uma agência e essa agência está pronta. Pode ser que não funcione? Claro que sim, mas eu conheço muita gente que está super feliz com a agência e não pretende nem a pau sair de agência. Qual que é o ponto? Você tem que entender que é um casamento. Se você só largar, pode ser que a agência não entregue tanto resultado assim, porque ela precisa da tua inteligência. O fato é, você já pega uma equipe pronta, você pega uma equipe tecnicamente muito bem qualificada, se você souber escolher bem a tua agência, e você não precisa aprender nada. Essa é a grande vantagem. Qual que é a desvantagem de uma agência? Quando o teu negócio começa a crescer de tal forma que você precisa demandar muita coisa. Aí é claro, a agência está terceirizando parte da equipe dela. Você precisa entender que se você quer muita demanda, se você tem uma demanda muito grande, muita exigência, pode ser que seja mais ou menos um ponto de virada para você pensar em contratar uma equipe interna. Então, esse é o ponto. Putz, eu quero falar 3 vezes por dia, 4 vezes por dia. Eu quero pedir uma coisa de manhã e no final da manhã já está pronto. Se você fez um contrato que tem um acordo entre as partes para atender com tamanha rapidez, pode ser que sim, pode ser que funcione. Mas normalmente você paga mais em conta para uma agência e você precisa ter um tempo de espera para vamos dizer assim, um serviço ser executado. Então essa é a grande vantagem. E aí é o momento de você pensar, putz, eu estou exatamente nesse momento. Eu sou a pessoa que não tem o menor interesse de aprender, não quero aprender, não consigo, eu vou procurar uma agência. Apenas entenda uma coisa, vou deixar um conselho para você, se você estiver saindo desse vídeo, se você se identificou com o primeiro ponto e decidiu que vai contratar uma agência. Não delargue. Há uma diferença gigantesca entre delegar e delargar. Delargar é quando você espera que o outro resolva totalmente o problema. Quando você delega, você trabalha junto, você acompanha. As vendas são responsabilidades de times, não de uma pessoa só. Como dono do negócio, você pode ajudar muito uma agência compartilhando inteligência e principalmente participando dos processos, para que o teu conhecimento do teu negócio ajude a agência a entregar mais resultado para você. Segundo cenário, contratar um funcionário. Para você contratar uma pessoa para trabalhar para você,
eu acho que tem uma variável que é mais importante. Primeiro vamos falar do pró. Você tem um puta de um ganho. Você vai ter uma pessoa na tua casa, ou seja, ela vai estar manhã, tarde, focada na tua empresa, ou seja, manhã, tarde no sentido de os famosos 2 horários, né? Você vai ter uma pessoa full time. Ela vai viver o teu negócio todos os dias, ela não tem que atender vários outros clientes, é só você como conta. Então, a médio e longo prazo, ou até curto prazo, pode ser que isso traga um puta de um resultado para você. Você só precisa entender uma coisa. Imagine que você é a pessoa que não quer entender disso, que você não tem o menor interesse, que você só quer jogar isso na mão de outra pessoa. Você tem que contratar uma pessoa sênior. Ou seja, uma pessoa que consegue administrar sem a tua ajuda. Se você contratar uma pessoa que está começando, que a gente costuma chamar de júnior, e você não sabe o caminho que é para ela seguir, ela também não sabe, aí não funciona. E eu já vi muita gente cometendo esse erro. Putz, cara, eu não tenho a menor paciência em aprender, Adriano. Eu só queria contratar uma pessoa e ela resolvesse todos os problemas para mim. Normalmente você trata isso como um peso, né? Tipo, se você pudesse, você tirava isso das suas costas. Então você tem que contratar uma pessoa sênior. E uma pessoa sênior, ela custa bem mais do que um júnior. O júnior está aprendendo, ele sabe fazer, mas ele não tem o nível de maturidade que um sênior tem, até porque o outro já percorreu uma estrada que ele ainda vai percorrer. Então, se você contratar uma pessoa júnior, tem que ter alguém para rampear ela. Senão pode ser que seja muito demorado o rampeamento e fique mais caro para você do que estar com uma agência. E tem um cenário ainda pior, no sentido de desafio. Putz, Adriano, eu vou contratar 4 pessoas aqui, eu tenho um time de marketing. Opa! E quem é o gerente? Ah, não tem gerente. Vai dar merda. Por quê? Porque para ser um time, ele tem que ter uma liderança. E se você pegar uma pessoa e falar, ah, não, vou botar o designer, vou colocar o programador, vou colocar o cara do Google Ads para ser o líder. Líder é uma habilidade que está acima, ou melhor, que é além do técnico. Eu posso ser um excelente líder e não saber criar campanha. Assim como eu posso ser muito bom em campanha e não ter perfil de liderança. Se você montar um time, alguém tem que liderar esse time. Alguém tem que conseguir fazer a conexão entre você, diretor, dono da empresa, e o time. Normalmente isso é feito por um gerente ou por um coordenador de marketing. Sem isso, cada pessoa pode pensar de um jeito. Como não existe uma autoridade, o time não tem um caminho para ser seguido. Fatalmente pode dar problema e você pode perceber que você não está conseguindo ter resultado mesmo com o time de marketing. Cuidar você mesmo, ou seja, aprender para cuidar. E quando eu falo aprender, não importa qual seja o caminho, tá? Pode ser lendo um livro, pode ser assistindo tutoriais, acompanhando vídeos, pode ser comprando cursos, não importa qual seja o caminho. Você falou, eu quero aprender. Aqui vai o meu principal conselho. Dá trabalho. Pergunta como eu sei. Dá trabalho. Eu acho que existe um momento da sua vida que você tem que pensar para falar, agora eu vou cuidar do meu próprio marketing. É quando você decidir que você vai entrar e nunca mais vai sair desse jogo. Porque se você falar, eu vou estudar 2 meses, 1 mês e se der certo eu continuo, senão eu paro. Desencana, não vai. Marketing é uma construção, isso é um lema que eu defendo. Seja você com uma agência, seja você com um funcionário, seja você aprendendo sozinho e tomando conta, é uma construção. Todos os dias você vai estudar um pouquinho mais, você vai testar uma coisa nova, você vai melhorar um pouco do que você já acertou a mão até que a coisa funcione. Então, se você é uma pessoa que não gosta de estudar, ou se estudar marketing é um sofrimento tão grande para você ao ponto de, sei lá, você nem imaginar isso acontecendo, não entra. Porque você vai ter que estudar o resto da sua vida. Qual que é a grande vantagem? É que você vai ter muito mais controle. Só que você tem que pensar que a partir do momento que você for estudar, alguém tem que fazer o seu papel na empresa ou você tem que se dividir entre as tarefas. Qual que é o meu conselho? Se você decidir isso, você tem muitos ganhos. Eu sou o cara do marketing na minha empresa e eu já fui o cara que contratou a agência. Eu acho que quando chega em um determinado tamanho de exigência ou de empresa, você acaba trazendo ou toda ou parte da inteligência da tua empresa para o time da tua casa, tá? Para a tua empresa. Eu vejo muito o formato, por exemplo, que parte da estratégia está na empresa e parte está em agência. Também funciona muito bem, porque existe uma liderança interna. Qual que é o principal ponto? Se você for delegar para uma agência, se você contratar uma pessoa, eu acho que o empresário nunca pode se dar ao luxo de não entender de marketing. Para mim existem 2 grandes pilares para uma empresa crescer: marketing e vendas.
Eu preciso atrair e qualificar pessoas e alguém precisa vender. E para mim, todo empresário tem que entender de marketing e vendas. Então, eu acho, e só acho, minha humilde opinião, que você tem que estudar, não importa qual caminho você escolha. Nem que seja para saber delegar, nem que seja para saber contratar uma pessoa, nem que seja para saber contratar uma agência. Isso é uma opinião minha. Entenda estudar, não necessariamente comprar um curso. Pode ser que você assista vídeos e isso já resolva, mas que você saiba discutir, que você saiba debater uma estratégia junto com uma agência ou com alguém da tua equipe. Próximo, contratar uma mentoria. Eu preciso fazer aqui uma breve explicação, porque eu tenho uma forte impressão que nem todo mundo sabe a diferença entre uma mentoria e uma consultoria. Tem gente que acha que mentoria é a mesma coisa que consultoria, tem gente que só acha que é a mesma coisa chamada de formas diferentes. Existe uma diferença gritante, tá? Consultoria é quase sempre muito mais caro do que uma mentoria e faz muito sentido ser. Qual que é a diferença de um para o outro? Na mentoria, você sabe fazer as perguntas. Então, eu vou dar um exemplo. Eu estou há 2 anos estudando investimento. E aí eu estou lá, entendo quase que sobre os principais tipos de investimento, eu entendo de várias coisas. Só que eu não consigo tomar a decisão de qual o melhor investimento para mim sozinho. Eu gostaria de ter uma pessoa muito foda que já passou por todas as dores que eu estou passando para que eu pagasse para fazer todas as perguntas para ela. Isso é uma mentoria. Percebe? Ela requer como premissa básica que você sabe fazer as perguntas. Na consultoria é exatamente o oposto. Você não necessariamente sabe fazer as perguntas, tanto que você está contratando uma pessoa para fazer por você. Então, quando contratar uma mentoria e quando contratar uma consultoria? Vou citar exemplos. Você já está no caminho, você sente que bateu no teto. Você não quer que alguém faça por você. Você quer que alguém venha, alguém que já passou por aquele caminho, e isso é importantíssimo. Um mentor tem que ter passado pela jornada que você quer passar. Você não vai contratar um mentor que não faz a menor ideia das suas dúvidas. Tanto que o que você compra numa mentoria? Você compra caminhos validados. Putz, aquele cara já passou pelo que eu estou passando. Eu não preciso gastar dinheiro, quebrar a cara para aprender. Eu posso pagar para ele já passou. E aí ele pode ter vários formatos de mentoria, mas de maneira bem simples, você tem que saber fazer as perguntas, tá? Não é a pessoa que vai chegar para você e vai falar, ó, você vai fazer isso, 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 não, tá? Quais são as suas perguntas? Olha, nossa, eu não consigo vender e não sei nem por quê. Cara, talvez você não precise de uma consultoria. Ou melhor, talvez você não precise de uma mentoria, porque ela não vai te ajudar. Então, esse é o ponto. E aí fica exatamente a pergunta, né? Quando que uma mentoria pode fazer sentido para você? Quando você está nesse cenário. Você bateu no teto, você sente que você está travado em algum ponto. E se você fizer uma pergunta para alguém que já passou por aquilo ali, ele vai falar, ó, sabe por que você não está vendendo? Você está fazendo isso aqui errado, isso aqui errado, isso aqui errado. Corrige isso aqui e segue esse caminho. Pode ser que um mentor fale para você, ó, você estava indo para cá, mas não é esse caminho, é esse caminho aqui. Se você sente que está nesse ponto, aí um mentor faz sentido para você. Quando que é jogar dinheiro fora contratando uma mentoria? Você não faz a menor ideia de que ponto você está e quanto de dúvida, de travas você tem. Aí pode ser que uma consultoria faça muito mais sentido, tá? E aí já chegando no último, quando faz sentido você contratar uma consultoria? A consultoria ela tem um grande poder quando você contrata um consultor certo, que é fazer você chegar em um determinado resultado de maneira mais rápida. Então, por exemplo, imagine que você quer aprender inglês, só que você não sabe nada de inglês. E aí você pode aprender sozinho. Só que imagine que você contrata um professor americano que tem mais de 20 anos de experiência em reduzir o tempo de aprendizado das pessoas. E esse professor, ele consegue ajudar você a falar em 3 meses o que você levaria 5 anos. Cara, ele deve cobrar muito bem por isso. E aí você fala, putz, Adriano, pensando bem, faz todo sentido. Por quê? Porque quem contrata uma consultoria, ele não tem tempo a perder. Ou ele até pode ter, mas ele não quer perder, ele quer rapidez. Então, para quem não tem essa necessidade, putz, um curso de inglês poderia fazer sentido. Ele pode passar 5 anos lá numa sala de aula e tá tudo bem. Mas para uma pessoa que tem urgência, que ela foi promovida, por exemplo, ela depende daquilo ali, ele vai contratar uma consultoria e ele vai aprender em 3 meses o que ele levaria 5 anos. O que eu espero que você tenha entendido aqui?
Seja qual for o caminho que você decidir seguir para vender todos os dias na internet, cada um tem um tempo de resposta e exige um pouco ou muito de você. Pensa, se você está assistindo esse vídeo para tomar uma decisão, pensa com muito carinho e lembre-se sempre que é o teu momento. Não adianta eu chegar para você e falar, contrata um professor, contrata um curso, contrata uma mentoria, contrata uma consultoria, monta o teu time de marketing. Não adianta, tá? O ponto mais importante é você entender o seu momento e como que você acredita que pode ser a melhor solução para você. A partir disso, talvez esse vídeo tenha te ajudado a tomar uma decisão, ok? Grande abraço, até o próximo vídeo.